Olá a todos, eu sou o Clóvis Magoga do canal Educática. Nesse canal a gente compartilha com vocês nossas experiências nas mais variadas áreas da informática e da eletrônica. E esse vídeo aqui era para falar sobre o JetBot, que é as nossas videoaulas sobre inteligência artificial, utilizando esse kit JetBot da NVIDIA, que não é comercializado pela NVIDIA, sim por essa empresa Waveshare, certo? E aqui dentro tem um kit que nós pagamos R$550, perdão, cento e alguns dólares, $110 aproximadamente. Chegou para nós sem impostos, mas isso vai mudar. E a aula que a gente quer fazer, a videoaula que a gente pretende fazer para vocês, é uma aula acessível a todos, ou a maioria das pessoas, tá? Se você for comprar o kit direto, você vai pagar um valor razoável. Se você for comprar aqui no Brasil, o preço mais barato que eu achei foi R$1.050. Então, não consegui fazê-lo, fiz da maneira que todo hipócrita deve fazer, que é pensar no país e comprar da China. Bom, passando esse momento absurdo, eu entrei em vários links sobre o JetBot para achar uma solução. Foi aonde eu encontrei os arquivos imprimíveis da estrutura do chassi do robô. Sendo assim, para você utilizar tudo que nós vamos falar, você vai precisar de uma impressora 3D que funcione bem, que é o que eu vou mudar de assunto já já, de uma placa Jetson Nano, pode ser de 2 de 4 GB, que se trata dessa criatura aqui, que também não é barato, mas você não vai aprender se você não investir em você. É mais ou menos o seguinte: cobra que não sai do buraco não engole sapo. Isso vai ser necessário, e o outro que vai ser necessário vai ser a placa controladora, que nós vamos ver em breve. Essa placa aqui, ela tem para ser vendida separado. Você vai gastar mais ou menos uns R$200, mas isso a gente vai falar depois. O que eu vou falar aqui para vocês não faz parte de inteligência artificial, não faz parte de absolutamente nada, faz parte única e exclusivamente da paciência que você precisa de ter para trabalhar com impressora 3D. Então eu vou mudar completamente de assunto, agora já é hora de você sair correndo do canal. Eu fui fazer a impressão da peça do robô para apresentar para vocês, do JetBot, e coloquei uma impressão numa impressora Ender 3V2, que eu já relatei para vocês no canal, o tanto de problema que eu tive com ela. 15 horas de impressão, e o resultado final meu foi isso. Ah, Clóvis, mas é porque você errou na configuração, que você não colou direito, que você... Bom, resultado. Aquela criatura ali não conseguia chegar a 210 graus de bico. Como a gente está com a temperatura ambiente um pouco mais baixa, não funcionava. Simplesmente não funcionava. Eu colocava para aquecer, para fazer a segunda tentativa de perca de tempo e material, e essa criatura não funcionou. Até que eu falei, quer saber de uma coisa? Não funcionava cabo, não funcionava, o painel estava malucão, você girava o encoder do painel, ele ficava muito doido. Até que eu fiz o quê? Botei o clipper nela. E de cara, pessoal, de cara, na primeira impressão, que o fatiador indicou como 15 horas, igual a esse negócio aqui, essa obra de arte, em 10 horas, 3 horas a menos, ele me fez esse produto aqui. Simplesmente perfeito. Perfeito. A qualidade foi absurdamente boa. Ou seja, essa impressora Ender 3V2, que eu nunca me entendi com ela, o problema dela sempre foi firmware. A mecânica perfeita, ajustado à mesa, ajustei sensivelmente a
pressão do filamento, no depositar a camada, e não fiz mais nada. Comecei a impressão às 9 horas da manhã, 8 horas da noite tinha terminado. Então 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 11 horas de impressão, e eu tive essa perfeição que vocês estão vendo aqui, sem utilizar suporte, sem nada, absolutamente nada, e um adesivo básico de fixação à mesa. Então eu vou dar um conselho para vocês. Vocês estão com alguma impressora com problema? Você tem duas opções: vende ela, ou dá um jeitinho de colocar um clipper. Vocês vão ver a mudança drástica de equipamento. E você começa a perceber que não é você que era ruim, que o problema não era você. O problema é um firmware que não está dando conta do recado. A grande verdade, pessoal, é essa. Porque se impressora 3D é vendida no mundo inteiro, é utilizada em um monte de atividade comercial, científica, industrial, você vai usar na sua casa e não vai funcionar? Não, tem coisa errada. Daí a coisa errada. Perfeito. Ah, mas como é que se instala isso? Eu vou fazer um vídeo rapidão aí, em 10 minutos. É a mesma coisa do que eu já expliquei para 3V2, para 3 Pro. A única coisa que você vai mudar é o arquivo que você vai selecionar, que é o para Ender 4.2.0.7. O resto é tudo a mesma coisa. E o LCD, você tem que fazer a fiação do LCD direto para o Raspberry Pi. Isso aí depois a gente mostra. O que eu só estou querendo falar é, não se deixe frustrar pelas dificuldades que você encontra pelo caminho. É uma Ender famosa, nunca funcionou direito comigo, pelo menos a minha Ender. A sua eu não sei. Tá bom? Não desiste não. Vai em frente, aí vocês vão dar uma olhada no arquivinho da finalização da impressão, o tempo que durou. E não desiste, dá vontade. Eu pensei muito em desmontar essa máquina e tirar ela do meu acervo de equipamento. Mas eu já achei o problema, e o problema dela sempre foi o firmware dar conta de toda a máquina. Beleza? Abraço, aguardo a sua inscrição, seu like, seu dislike, seus comentários. Fim da minha dor de cabeça. E talvez da sua. Pessoal, olha o arquivo de impressão, que é chassi G-Code. Nós gastamos 29 metros. A estimativa de impressão era de 14 horas e 3 minutos. E o tempo real de impressão foi de 10 horas e 51 minutos. Ou seja, aproximadamente, aí vamos arredondar para 11 horas, 3 horas a menos. E a qualidade do material que vocês já viram no início do vídeo. Então fica mais essa dica aí para vocês, e com preenchimento de 40%, tá? Então eu fiz um preenchimento por cento só para vocês terem uma ideia. O suporte, eu não coloquei suporte nenhum, só coloquei aderência na mesa, porque é uma peça alta, né? Então uma aderência mais firme na mesa era necessária. Só que, mesmo no Marlin, na versão original da impressora Ender 3D, teve esse resultado que vocês viram aí, descolou da mesa. E a mesma coisa nós fizemos utilizando o clipper. Olha aí, ó, 14 horas e 3 minutos, 29 metros, 14 horas, mas o tempo verdadeiro foi 10 horas e 51 minutos. Então aqui a gente tem o gráfico de temperatura, que nós não conseguíamos atingir os 210 graus do bico. Ela dava escape de temperatura. Então não conseguíamos chegar a 210 graus para utilizar o PLA. Foi então quando a gente resolveu fazer uma alteração e colocar o clipper na máquina, e vamos permanecer assim. É a melhor opção até o momento para resolver o problema com essa impressora Ender 3V2, que pra gente só deu dor de cabeça.